Vamos falar sobre preocupação real dos brasileiros e não sobre o mundo de fantasias que o Glauber e o PSOL vivem. A questão é bastante simples. Facção criminosa, crime organizado. Em junho de 2026, os Estados Unidos classificaram o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, coisa que elas efetivamente são, mas vocês insistem em fechar os olhos e achar que não, que são simplesmente vítimas da sociedade tentando roubar um celular para tomar uma cervejinha, como diria o seu presidente. A Operação Contenção dos complexos do Alemão e da Penha, realizada em outubro de 2025, foi uma das mais eficientes da história do Rio de Janeiro. Mais de 120 criminosos do Comando Vermelho tiveram o CPF baixado por conta da excelente atuação da polícia, que inclusive o seu presidente Lula insistiu em não ajudar na operação. E quando a gente fala de facção, é onde a tua cartilha desmorona. O Comando Vermelho e o PCC hoje são classificados como terroristas. Não fui eu quem disse. Foi os Estados Unidos. Eu apenas concordo. São terroristas. E aí eu te digo, qual foi a tua bandeira ao longo de todo esse período e do teu partido? Isso é uma pergunta? Pena mais leve. Desculpa, é o período da pergunta? É o período da pergunta, estou concluindo. Pena mais leve, desarmar o cidadão de bem, chamar de vilã a polícia que enfrenta esses criminosos. O senhor gasta energia condenando as forças policiais ao invés de condenar o sujeito que está matando o cidadão, que está roubando, que está sequestrando. A pergunta é bastante simples. Como você consegue conciliar o ataque às forças policiais, passar a mão na cabeça de terrorista que é membro de facção criminosa e ao mesmo tempo tratar como vítima esse bandido enquanto ele acua o cidadão de bem? Qual é a tua política para resolver o problema de segurança pública no teu estado, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo? No quinto bloco, como eu disse no início, eu vou provar que o vereador, o senhor Rubens, tem ligação direta com crime organizado, com uma testemunha ou com um depoimento que para ele vai ser irrefutável. Ele faz pose fingindo que combate o crime organizado, mas ele tem relação direta e daqui a pouco ele vai ter a oportunidade de abrir. Não ria de nervoso. Fique tranquilo que daqui a pouco você vai ter a possibilidade de se explicar. Vereador, é evidente que eu não defendo que organizações criminosas brasileiras sejam consideradas terroristas para que o senhor Donald Trump tenha com isso justificativa para a realização de uma intervenção no Brasil, como tem feito em outros países da América Latina. Até porque eu não sou lambe-botas do senhor Donald Trump, nem do governo dos Estados Unidos e do seu regime. Eu defendo a soberania nacional, a integração latino-americana, muito diferente do senhor. Mas vamos falar sobre o tema segurança pública, dados concretos. O senhor diz que defende, então, a ação das polícias. O estado que mais arrecada impostos no Brasil é o estado de São Paulo. Mais de 300 bilhões é o orçamento. Sabe qual é proporcionalmente, vereador, a polícia mais mal paga do Brasil entre os 26 estados e o Distrito Federal, se fizer uma comparação relacionada a custo de vida e orçamento arrecadado? Na avaliação proporcional, a polícia mais mal paga do Brasil é do estado de São Paulo, do seu governador, Tarcísio de Freitas. E se você for, inclusive, para fazer avaliação sobre polícia civil e polícia penal, é ainda maior a desproporção. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Vai fugir dos dados? Mas vamos à frente. O senhor Jair Bolsonaro, que hoje o senhor defende, que é aquele que colocou em votação o que se transformou na Lei 13.954, hoje é odiado por praças das Forças Armadas e, consequentemente, por praças das polícias militares. O senhor sabe por quê? Porque aprovou uma legislação que garantiu só o direito de quem está no topo, dos oficiais, e deixou praças pelo meio do caminho. Em determinadas regiões do Brasil, ganhando inclusive durante aquele período com os descontos, o que poderia ser considerado menos do que um salário mínimo. Mas o senhor diz defender a polícia. Sabe qual foi o percentual de aumento que o senhor
Jair Bolsonaro deu à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, durante o período em que ele esteve à frente da presidência da República, 0%, vereador. 0%. Esse é o governo que você diz defender em relação à segurança pública. Vereador, nós defendemos ciclo completo. Nós defendemos carreira única. Eu queria saber, inclusive, qual é a tua posição sobre ciclo completo e carreira única. Nós defendemos também a revogação da Lei 13.954. O senhor defende a revogação da Lei 13.954? Segunda pergunta, vereador, anota para não fugir, como fez na primeira, em relação ao El Ninho. Além disso, vereador, nós defendemos que nos territórios que hoje tem uma presença, ainda que de varejo, do chamado crime organizado, a gente tem ampliação dos serviços que possam incidir diretamente sobre os rendimentos dessas organizações. E por isso, junto com os policiais antifascismo, nós defendemos a ideia do gás que seja disponibilizado por preço tabelado a partir do poder público, com internet grátis para a comunidade nos territórios, com transporte com tarifa zero, que seja controlado pelo poder público e não pelo crime organizado. Além disso, anota a terceira pergunta, nós defendemos perícia independente. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, lá dos seus aliados, Cláudio Castro e companhia, é uma vergonha. Uma bandidagem só, cuidando dos processos que deveriam ter autonomia por parte da polícia investigativa. Qual é a sua resposta em relação a esses 3 pontos? O senhor me perguntou, eu apresentei respostas e propostas. E o senhor vai responder as minhas 3 perguntas? Rubinho, o que você achou da resposta do Cara, Glauber? ele não apenas não respondeu, como ele falou uma das maiores atrocidades que eu já tive o desprazer de ouvir. Primeiro, ele fala que existe uma presença no varejo do crime organizado em alguns territórios. Ainda que no varejo. Eu estou falando. Não coloque palavras na minha boca. Crime organizado domina território no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro. Boa parte das balas perdidas que são trocadas entre uma comunidade e outra é por guerra territorial do Comando Vermelho, 3º Comando Puro e o Escambau, que domina território no Rio de Janeiro. E aí ele diz que existe uma presença no varejo. E pior, ele quer uma incidência sobre rendimento dessas organizações. Ele tá falando que em tributar o crime organizado. Tirar o dinheiro. Praticamente ele tá falando em legitimar o crime organizado para incidir tributos para pagar a viagem da Janja. É uma das maiores heresias que eu já ouvi. E aí ele quer fazer o quê? Colocar internet grátis nas áreas sob domínio do crime organizado. Talvez pro traficante não ter que pagar tráfico de dados para ficar trocando informação entre um e outro. Perícia independente para defender crime organizado. Eu fico pensando uma coisa. A gente viu recentemente que o governo do Rio de Janeiro teve a brilhante ideia de usar drones para combater o crime organizado? Não. Para tributar, para perseguir camelô, vendedor ambulante na praia. E aí, a gente vê o crime organizado no Rio de Janeiro usando drones agrícolas que transportam 80 quilos para levar a arma de um lugar para o outro. E o governo Lula faz o quê? Vai lá dar aula de drone na comunidade. Eu não tô falando que uma coisa tem a ver com a outra, mas a relação fica por vocês. Aí o sujeito senta aqui na minha frente, não responde minha pergunta, quer tributar o crime organizado, e aqui tá no varejo dominando território, e pôr internet grátis. Assim, a diferença que nos separa é abissal, porque eu acho que criminoso, traficante, se trocar tiro com a polícia tem que morrer. E do contrário, vai apodrecer na cadeia. O cara quer dar internet pro traficante, pô. Glauber, sua segunda pergunta, se você quiser comentar alguma coisa da réplica do Rubinho, fica à vontade. Eu vou ter que comentar, porque ele tenta distorcer aquilo que eu disse, tem que tirar mesmo o rendimento do crime organizado, seja no atacado ou no varejo. E foi exatamente isso que eu tive a oportunidade de dizer, vereador. Eu não quero que criminosos como o senhor sejam executados. Não, peraí. Eu sou criminoso? Que o senhor responda pelos crimes cometidos. Você vai me chamar de criminoso, você vai falar qual é o crime. Não, eu não ofendi você no pessoal. Criminosos, eu nunca respondi criminalmente a nada. Eu quero que você diga o quê. Eu vou aguardar para eu ter o meu tempo. Eu não vou admitir que o cara venha me chamar de criminoso, sendo que eu nunca tive um processo criminal nas minhas costas. Eu nunca tive nenhum processo por nenhum tipo de crime. O sujeito vem aqui. Ele defende o Lula, é do PSOL, e vem fazer esse tipo de crítica.
Pô, é um desrespeito isso. O Glauber, assim, de verdade, vamos tentar manter mais nas ideias, nas propostas. Nas ideias. Dentro do ataque pessoal, Tá bom. eu acho que realmente foge um pouco da nossa bom. proposta. Mas o se você Rubinho é quiser- advogado também, você sabe seus com direitos aí, certeza. depois Mas você é, achar mas é que pra teve a- gente também manter a regra aqui. Eu acho que não fica legal, às vezes, começar a cravar alguma alcunha. Em respeito Enfim, a vocês, eu vou tá? fazer isso. Pode Porque ser? o vereador gosta de atacar, mas não gosta de ser atacado. Ele gosta, inclusive... Vamos deixar, então, a sua parte falar Maravilha. da melhor parte Ele possível. gosta, inclusive, de utilizar com abuso de autoridade, quando tentou, inclusive, constranger... Começando meu tempo, desculpa. Roberto. Não, o tempo tá pausado parado. pra gente tentar resolver aqui. Eu vou Tá zerar. resolvido. Eu vou zerar Só, aqui e aí você vai. Se eu 2 tivesse, minutos se eu pra- tivesse pra qualquer pergunta. processo crime nas costas, se eu tivesse qualquer acusação contra mim, ele teria o direito de fazer esse tipo de crítica. Teria o direito, até porque Mas eu acho que essa político não parte tem. eu acho que já Agora, o cara falou faz que algum não- tipo de acusação. Ele falou que aí, não- aí eu vou me ver no direito de falar os adjetivos Eu te que eu entendo. penso e vai ficar Mas debaixo ele de falou baixo que no nível. final Se do quiser, debate troca. ele vai mostrar pra você isso aí. Se não mostrar, Aí, eu se acho que você, se como eu- advogado, se você eu tem o falar pra direito ele, de... por exemplo, Eu que vou mostrar as alguma- suas relações com organizações criminosas, com uma testemunha irrefutável que o senhor não vai poder negar. Sabe o que você devia Mas vamos fazer, deixar então? isso para daqui a Vamos no pouco. Ministério Público Vamos mostrar lá, isso vamos aí. continuar. Eu tô falando das suas relações. 2 minutos pra Não pergunta. necessariamente, Glauber. tá? Ainda no seu CPF. Quem defende bandido é Eu o vou senhor. esperar. Vou esperar. Vamos seguir então.